Filho, companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao caminhar, pois já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Olá, amigos de estudos bíblicos. Quão bom tem sido todos os dias a leitura da Bíblia. Você tem descoberto e muitos têm estado conosco aqui aos domingos estudando a palavra, e novos, sejam bem-vindos. Eu gostaria de convidá-los hoje a abrirem as suas Bíblias. Quem tem a Bíblia impressa, toma impressa. Quem tem a virtual, para que vamos ao livro de Jó, um dos livros poéticos. Jó, o capítulo 1. Então está fácil a gente achá-lo. Jó, o capítulo 1. E vamos estudar. E a família, como vai? E a família, como vai? Bíblia aberta, nós vamos ler um versículo do capítulo 1 de Jó. E um segundo versículo também. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O versículo 2 agora. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Bíblia lida, vamos orar. Ó Pai, como é bom nós lemos a Tua palavra todos os dias. E todos os dias nós somos dirigidos, guiados por Ti. A Tua palavra tem sido o nosso alimento. E ela tem nos conduzido nos Teus caminhos. E agora nós estamos juntos aqui como Escola Dominical Online. Vem falar conosco através dela, nos alimente e me use como instrumento. Que tudo seja feito aqui para a glória do Senhor. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. E a família, como vai? Eu gosto muito de Luiz Fernando Veríssimo, esse cronista, filho de Érico Veríssimo, o grande escritor do Rio Grande do Sul, e ele tem uma colocação importante em cima do tema de hoje. A família não nasce pronta, diz ele, constrói-se aos poucos, e é o melhor laboratório do amor. Olha o que o cronista diz. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito,
fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Com certeza ele aprendeu com o grande escritor Érico Veríssimo e viveu isso na sua casa. Mas, observando também o teólogo norte-americano Billy Graham, ele nos traz algo significativo para esse momento inicial da meditação de hoje. Que proveito terá o homem ou mulher, vejam bem, que proveito terá o homem ou mulher se ganharem o mundo inteiro, mas perderem suas próprias famílias? Eu sei muito forte a colocação de Billy Graham. Que proveito terá o homem ou mulher se ganhar o mundo inteiro, mas perderem suas próprias famílias? Nós estamos hoje no livro de Jó. É um dos livros mais antigos da Bíblia. É um livro milenar, milênios atrás. Ele viveu na época dos patriarcas, uma época de muita sabedoria, especialmente, acredita-se que na época de Abraão. E ele, um livro que nós estudamos já, e quando se fala de Jó, se pensa no sofrimento humano. Mas hoje a gente vai ter uma outra leitura, um outro recorte no livro de Jó e refletir no primeiro capítulo. Como? Vamos pensar hoje na família de Jó, a vida de Jó em família, que é trazida tão bem aí no capítulo inicial do livro. E observamos que, ao ler, ele era uma pessoa rica, um dos mais ricos do Oriente, se não o mais rico, pelo texto bíblico. Morava no deserto da Arábia, onde ficava Uz. Tinha uma família bem estruturada, filhos unidos e sociáveis, filhos que estavam sujeitos à influência dos pais. E também algo que chama atenção já no capítulo inicial do livro, religiosamente bem definidos. Esta era a família de Jó. Então a gente começa a perceber aí um modelo, uma referência, na sua época, há milênios atrás, e referência para nós, milênios depois, a aprender com eles, não é? E nos perguntar, e como vai a família? Vamos ver como vai a família de Jó e depois vamos perguntar a nossa família. Primeiro ponto importante, e a família como vai, e aí no caso, como parâmetro, como modelo, a de Jó. Primeiro ponto importante da família de Jó, Jó era um pai íntegro. Veja bem, Jó era um pai íntegro. E o texto bíblico traz a verdade. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era o perfil do servo de Deus, Jó. E isso aí é uma referência feita pelo próprio Deus. Ele tinha o aval de Deus. Deus observava e via que na sua época ele estava com essa vida. Ele era uma pessoa íntegra, né? Ou seja, no meio da sua sociedade, ele tinha uma conduta ética, ele era uma pessoa honrada, ele era uma pessoa educada. E a integridade, na verdade, é uma virtude, né? E algo que está dentro de nós. É uma pessoa ou não é. E essa pessoa, quando ela é íntegra por dentro dela, ela inspira confiança. E é claro que esse pai, com 10 filhos, veja bem, não era uma família pequena, 7 filhos e 3 filhas. E ele deixou para eles uma herança, né? Uma herança de um caráter honrado. Isso era conhecido no seu meio social. E o próprio Deus dava depoimento de que ele tinha realmente essa integridade. Cláudio Martins fala algo importante para nós. O caráter é a coroa de um homem honrado e as vestes de uma mulher virtuosa. Olha a colocação que ele faz aí, o Cláudio Martins. E quando a gente começa a ler Provérbios 27, Jó como pai íntegro, deixando essa herança para os seus filhos, Provérbios 27 diz: o justo anda na sua integridade,
Felizes são os seus filhos depois dele. Felizes eram os filhos de Jó, que puderam ver no seu pai, conviver com seu pai, né, saborear essa relação de integridade dentro de casa e fora de casa. Por quê? O pai, na verdade, Jó, era um espelho para os seus filhos. Hoje nós temos orado muito a Deus pelas famílias. Como diz Max Weber, o pai da sociologia, ele dizia que a família é a célula-mãe da sociedade. Ele dizia a célula-máter da sociedade. E é tão bom quando os filhos podem se espelhar nos pais. E no caso de Jó, Jó era um espelho para os seus filhos. Eles contemplavam nele a sua integridade. Nos dias atuais, podemos dizer isso com certeza dos nossos pais. Eles são espelhos para nós, foram, têm sido. É claro que em Uz era um ambiente totalmente longe de Deus. Como o Ur dos Caldeus, onde saiu Abraão também, era um ambiente de muitos deuses, né? Havia o politeísmo imenso, e eles adoravam muitos deuses. E Jó, nessa sociedade corrupta, normalmente quando as pessoas adoram muitos deuses, a sociedade é corrupta. Falando isso historicamente. Estude história aí, lição de casa, dê uma olhada lá, vejam. Ele era íntegro no meio de uma sociedade corrompida, ele não se deixava abater por eles. E Deus destacava isso, destacou inclusive até no diálogo com Satanás. Nós já conhecemos o livro de Jó. Deus destaca isso, ele faz referência que naquele ambiente em que era Uz, Jó era um dos homens mais íntegros, se não o homem mais íntegro da sua época. E é claro que hoje, pensando nisso, para a sociedade atual, nós temos que fazer um comunicado urgente. Nós precisamos realmente de pai e mãe íntegros, para que os filhos sejam íntegros, os netos sejam íntegros, os bisnetos, tetranetos, tataranetos, a família como um todo. Porque é um aprender, é um vivenciar na prática os antepassados passando para os seus filhos. E é um comunicado urgente para hoje. E a gente observa algumas colocações, né? Pensando na diferença de reputação e caráter. Reputação é o que você faz na frente das pessoas. Muitas pessoas interpretam uma reputação diante da sociedade. Ainda mais hoje, numa época tecnológica, numa época de redes sociais, as pessoas aparentam muito a reputação, né, no lado visual, mas o caráter é o que você é. O caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. O caráter é algo dentro da gente. A gente tem o caráter, em qualquer lugar você está vivenciando isso, é o que você é por dentro. E aí o texto destacou muito bem. E a gente percebe isso, que algumas personagens bíblicas refletem muito bem isso. Nós nos lembramos aí de José no Egito. José foi levado ao Egito, foi vendido para a casa de Potifar, vendido pelos próprios irmãos, e lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar colocou os olhos sobre José. Ela queria realmente ter relações sexuais com José e tentou seduzir José. Mas José, por sua integridade, a sua relação para com Deus, é o mesmo que se tinha em Jó. A integridade é algo da intimidade da pessoa com Deus, que Deus vê o coração, Deus vê se a pessoa é íntegra ou não. José, do mesmo modo, ele preferiu ir para a prisão do que a liberdade ali, no ambiente que ele não manteria a integridade. A sua intimidade com Deus não estaria bem vivendo naquele ambiente. Era melhor a prisão do que perder a sua integridade. Observamos também João Batista, né? E a gente percebe que a integridade é uma escolha pessoal. E aí, como diz a Barbara Kiglin, é uma escolha pessoal, compromisso inflexível e consistente em honrar valores e princípios éticos, morais e espirituais. Uma coisa está dentro de nós.
E João Batista também do mesmo modo. Nós vemos no Velho Testamento, José foi para a prisão. João Batista preferiu ser decapitado, perder a cabeça, do que não deixar de alertar Herodes. Herodes havia casado, estava com a esposa, Herodias, o seu irmão, não estava correto. E ele alertou o Herodes, falou do pecado para Herodes. E a mulher a Herodias, usando a própria filha, dançando na frente do rei, e ele prometeu tudo para ela, e a mulher, a mãe, induziu a filha a pedir a cabeça de João Batista no prato, por causa dele falar a verdade, e ele foi decapitado. E o mais importante, hoje João Batista está no céu com o Senhor. Mesma coisa José, manteve a sua integridade com Deus, e porque Deus está vendo se nós somos íntegros ou não, porque isso é dentro de nós. Agora observe que há um provérbio chinês muito interessante. Antes de mudar o mundo, dê 3 voltas em casa. Então é muito importante nós cuidarmos da nossa casa. Era essa a intenção de Jó. Ele era um pai presente, um pai com autoridade. Então, por quê? Porque ele tinha uma vida íntegra, ele era íntimo de Deus. A exemplo dos outros citados também. E o valor da integridade é tão importante que não dá para vivenciar hoje, porque os nossos filhos estão a nos observar dentro de casa, desde que eles nascem, a partir do instante que eles começam a tomar conhecimento, eles estão observando os pais. Os pais são seus heróis. Os filhos de Jó tinham o pai como seu herói, os 10 filhos. E lembre-se que não é possível a gente ser meio íntegro, não existe. Ou é íntegro ou não é. Meio honesto, não existe. Ele é meio honesto, não existe. Ou meio confiável, não existe isso. A integridade deve ser o valor que guia a vida da pessoa, e era o que guiava a vida de Jó. A sua família podia perceber muito bem as suas atitudes e decisões o tempo todo. E hoje, uma colocação importante: sejamos íntegros para inspirar todos ao nosso redor, atraindo também para relações mais construtivas, agradáveis e felizes. A integridade é a chave de tudo, mas só Deus sabe, porque é o nosso interior. Só Deus conhece se somos íntegros diante dele. E Deus deu depoimento de que observava, no meio de uma sociedade corrompida, a integridade do seu servo Jó. Mas vejam bem, e a família como vai? A família de Jó vai bem. O pai era íntegro. E a sua família vai bem? Os pais, como pai e mãe, você tem sido íntegro diante de Deus? Deus conhece o nosso coração. Só Ele sabe da nossa integridade. Mas vejam bem, Jó, como pai também, era temente a Deus. O próprio texto traz para nós, no versículo 1 ainda: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto. Aí é importante ressaltar que íntegro é por dentro, transformado, íntimo de Deus, e reto é o que as pessoas observam por fora. É o lado de fora. A retidão é observada pela sociedade que a gente vive, pela própria família, no caso de Jó. E temente a Deus, e que se desviava do mal. Aí nós temos várias colocações, características desse homem de Deus. Observe que há uma colocação aí agora, depois de falar da integridade, da retidão, e agora ele fala temente a Deus. Quando ele fala em temor de Deus, a língua portuguesa, ela nos leva a um duplo, por causa da polissemia, né? A palavra pode ter vários sentidos. No caso, o medo em si, o temor, o medo em si, traduzindo, quer dizer pânico, receio. Então, quem tem medo de algo deseja totalmente distância. Mas aí o temor, o que é o temor? O temor é diferente do medo. O temor significa respeito. Eu tenho temor de Deus, eu tenho respeito a Deus. Eu sempre converso com os pais, que eu leciono há 40 anos para alunos que vão para a universidade, né? E agora estou online, né, lecionando. Os pais perguntam o que eu faço com meu filho, né? Que vai agora para a universidade, deixa o ensino médio e vai para a universidade. Falei, se você ensinou o temor de Deus, falou, medo? Não. Se você ensinou ele a ter respeito a Deus, se você ensinou seu filho a ter reverência a Deus,
e a adorar o único Deus, você não terá nenhum problema com seu filho. E era isso que Jó tinha. Ele tinha o respeito, ele tinha a reverência, ele realmente adorava o verdadeiro Deus no meio de uma sociedade politeísta, longe de Deus. E é claro, nenhuma pessoa pode ter uma vida interior santa sem o temor de Deus, sem o respeito a Deus, sem adorar a Deus, sem a reverência a Deus. Nós vemos uma sociedade em que as pessoas são irreverentes porque elas não têm o temor de Deus. Elas não param para pensar. Todo ato nosso, tudo que o homem semeia, ele colhe. Isso é uma lei da própria natureza e é bíblico. Tudo que o homem semear também se fará. Então, Jó tinha esse temor de Deus. E é claro que os pais viam, os filhos viam, os pais, especificamente aí, biblicamente, fala mais Jó, mas a mulher estava junto de Jó, orando e lendo a Bíblia, não é? Viam do seu tempo, a intimidade dele para com Deus. Eles observavam, como hoje acontece o mesmo. Os pais estão vendo, os filhos estão vendo se os pais estão lendo a Bíblia, orando. Jó era um exemplo dentro do lar de uma pessoa temente a Deus. Uma pessoa que respeitava a Deus. Deus era o primeiro da sua vida. E é claro que se os pais estão convictos de sua fé, observem isso. Os filhos se sentem seguros. Se os pais são firmes na fé, se os pais, como Jó, buscavam a Deus, eram íntimos de Deus, era íntimo de Deus, os filhos se sentem seguros e vão acompanhá-los nas suas escolhas e decisões. Os filhos vão aprender a ter o temor de Deus, a reverência a Deus, o respeito a Deus. E os filhos de Jó, os 10 filhos aprenderam. Olha, hoje manter unido uma família de 10 filhos não é fácil. Depois vem as noras, genros, agregados, que animam mais o pedaço, animam mais a família. Mas todos eles eram realmente tementes a Deus, porque o pai, e possivelmente a mãe também, eram tementes a Deus. E é claro que a família tem um papel muito importante, é a transmissão de valores. Nós recebemos os nossos pais, os valores, e nós vamos passar para os nossos filhos. E eles aprendem conosco na vivência do lar. E os pais são os educadores, e os pais é que orientam os códigos de conduta dos filhos, os limites. E a respeitar, a amar a Deus. Jó, nós aprendemos algo importante, ele tinha autoridade na família porque ele vivia, mas ele disciplinou os filhos. A disciplina é uma coisa que é herdada na relação dos pais com os filhos. E aí, conduta, limites, a respeitar e principalmente a amar a Deus. Os filhos de Jó foram trabalhados nessa parte, a ter um coração grato, a ter gratidão. É o que Jó tinha ali, vivenciava e os filhos aprenderam com ele. Amar o próximo, e é claro, trazendo para os tempos atuais, a ler a Bíblia, a orar e a obedecer a Deus. Isso tudo é uma vivência ali no seio familiar. Essa era a vivência de Jó, porque ele era temente a Deus. Além de ser íntegro, ele era temente a Deus. Mas vejamos também, e a sua família como vai? E a família como vai? E a família de Jó? A família de Jó vai bem, porque ele era íntegro. Os filhos aprenderam com o pai. Era temente a Deus. Os filhos aprenderam com o pai. Mas além de ser íntegro, temente a Deus, ele era exemplo aos filhos. Eu não sou muito fã de matemática. Não é a minha matéria preferida, embora eu fiz o ensino médio, matemática, né? Lembro do professor Hamilton, a sua esposa Matilde a falar, a nos expor, trabalhar, mas não era a minha área, eu sou da área de humanas. Os exemplos me ajudavam muito a resolver os exercícios de física, química, matemática, especialmente matemática. E assim também os filhos de Jó, os 10 filhos, eles aprenderam, né? Aprenderam com o seu pai e a sua mãe. É claro, no Jó 1:1 ainda diz: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Além de Jó ser uma pessoa íntegra, além de Jó ser uma pessoa temente a Deus,
Isso levava Jó a um ponto que o final do versículo traz para nós. Desviava do mal. Isso é ponto primordial, porque o mal está presente em todo lugar. O próprio texto bíblico traz para nós: o mundo jaz no maligno. O mal está em toda parte, está em todos os... Não é Deus, mas está em todos os lugares. Você cruza com o mal. Nós temos que estar alerta por isso. E Jó, por ser uma pessoa íntegra, temente a Deus, ele desviava, ele não buscava. E a gente percebe que é muito importante fugir da aparência de todo o mal. Não deixar o mal de maneira nenhuma fazer morada, né? Há um provérbio que diz: o pássaro pode até fazer cocô na sua cabecinha, mas você não permite que ele faça ninho na sua cabeça. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos brincar com o pecado. E você me pergunta: o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. É isso que já diz o catecismo nosso, né, que aprendemos lá na aula do catecismo na infância. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque ele está aí, presente, destruindo vidas. E ele odiava todas as formas de mal e com toda a sua força, a sua alma. Não tem prazer nenhum em fazer nada de errado. Não tinha prazer nenhum de praticar nenhum delito, nada contrário à vontade de Deus. Porque quando você tem uma vida íntegra com Deus, você tem uma vida de temor a Deus, você foge do mal, desvia do mal. E Provérbios 22:6 faz uma colocação assim bem pertinente. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Então veja bem, você ensinou, você orientou. Os filhos aprenderam na prática, com um pai íntegro, pai Jó temente a Deus, e um pai Jó que desviava do mal. E o mesmo procedimento foi da parte deles para as suas relações, tanto em nível social quanto familiar. E observando que o problema, hoje, muitas vezes a gente tem que refletir, pensar, os pais até ensinam o caminho que a criança deve andar. Temos observado isso. Eu tenho 40 anos de estrada como religioso, e eu tenho visto que os pais ensinavam, mas os pais não andavam. É triste, né? É triste. Essa semana eu estava lembrando de um pastor com a minha família, e a própria esposa dizia que o marido dela tinha a biblioteca na cabeça e ferradura no pé. É muito forte essa colocação, é triste essa colocação, mas é a grande verdade. Era um pregador, pregava para as pessoas, mas dentro da própria casa ele não vivenciava o que ele pregava lá no púlpito. Ele era lindo pregando no púlpito, e pregava muito bem, porque o exemplo é tudo. Tudo. Podemos falar, podemos alertar, podemos cantar, podemos colocar versículos bíblicos nas redes sociais, mas o exemplo é tudo. E porque os filhos são observadores do que acontece em casa. Eu li um livro uma ocasião em que a psicóloga, ela dizia o seguinte, que os filhos, na verdade, pegam mais os defeitos dos pais do que as qualidades. Eu conversei com muitos pais e é verdade, às vezes a gente vê mais os nossos defeitos nos filhos do que a qualidade. Nós temos que fazer o contrário, ver mais as qualidades nossas, dos nossos filhos. E eles são imitadores da atitude do pai e da mãe. Os filhos amam o papai e a mamãe. Por isso nós temos que pensar muito sério. Às vezes eu vejo casos tristes. Os pais têm por algum problema a separação e os pais demonizam os seus parceiros. Isso é trágico. É uma tragicidade tremenda, demonizar ou o marido ou a esposa. Os filhos vão ter dificuldade depois para os seus relacionamentos futuros. Futuros vão ter dificuldade para manter os seus casamentos. Por isso, podem brigar, vão brigar no banheiro, vão ficar em qualquer lugar, menos na frente dos filhos. E não demonize os seus parceiros, seus cônjuges, porque pode atrapalhar a vida, porque os filhos têm os pais e as mães como exemplos. E eles copiam as nossas atitudes. Agora, veja bem, Jesus alertou os fariseus nesse sentido, por pregarem, mas não praticarem suas orientações. Veja bem, Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Novamente,
pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, né, as especiarias, e desprezais o mais importante da lei, falando aos fariseus, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, quer dizer, deve fazer, dar um dízimo lá das suas coisas da horta, mas, e não, essas coisas, e não aquelas, mas não deixar de praticar. Não deixar de praticar, aí o que ele coloca, né? O juízo, a misericórdia e a fé. E essa semana eu estava lendo, preparando para a mensagem, e eu vi 7 necessidades básicas de uma criança. Eu achei importante trazê-la para o estudo de hoje, que estamos conversando, e a sua família como vai, pensando em Jó como pai íntegro, temente a Deus e exemplo. E olha o que o psiquiatra coloca. 7 necessidades básicas de uma criança. Ela precisa ter nos pais modelos a seguir. Ela precisa sentir-se segura. Ela precisa ser aceita sem comparações. Ela precisa notar e sentir que é amada. Ela precisa de elogios em seus esforços. Ela precisa conhecer seus limites e ela precisa conhecer o amor de Deus. Isso é com os pais. E a gente percebe, eu vi um pregador falando, alertando em relação a Jó, dizendo que Jó tinha 3 pontos importantes. Ele era um pai, tinha autoridade, tinha disciplina, mas também tinha afetuosidade. A criança se sente amada quando tem um pai que realmente quer autoridade, um pai que disciplina, ela se sente amada. E ela aprende a amar a Deus. Eu tinha uma colega missionária que trabalhava em locais que ela pregava que Deus era um pai. As crianças tinham dificuldade para aceitar essa ideia, porque os pais, a imagem dos pais dela ali naquelas regiões tão carentes, eram terríveis, alguns nem pais tinham. Então foi uma ação, um milagre de Deus, transformar aquelas crianças, mudar a vida delas e elas poderem compreender que o Deus Pai não tem nada a ver com o pai terreno que elas tinham. E ela sofreu muito para fazer esse trabalho. E é interessante, né? As pessoas não estão atentas, as crianças estão observando, na pré-adolescência, adolescência, nós temos que estar atentos e sermos exemplos de amor a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas vejam bem, e a família como vai? O nosso pai Jó era íntegro, o nosso pai Jó era temente a Deus, nosso pai Jó era exemplo, mas ele investia no relacionamento com seus filhos. Veja bem, esse é um papel primordial. E aí no texto diz, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Vejam aí. Possuía 7.000 ovelhas, então era uma pessoa de posses. 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente, ele era o mais rico. Então aí a grande desculpa é não ter tempo para a família, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que manter a empresa, tenho que ser um Elon Musk da vida, aí um grande empresário, mas ele era tudo isso, mas ele não deixava de estar atento à sua família. E é claro que o versículo 4 ainda, seus filhos iam às casas uns dos outros. Então veja como era o relacionamento. E faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Eu acho lindo isso. Numa sociedade que era totalmente patriarcal, não é? Então aprendeu em casa a valorizar também a mulher, a valorizar a irmã. E ele era um homem próspero e feliz, o homem mais rico do Oriente. É claro que ele tinha, que é o que falta hoje na sociedade, para aqueles que têm grandes posses, para aqueles que não têm grandes posses também. Porque a maior riqueza de Jó e a sua esposa, né, colocando ela no caminho aí, era a família. A maior riqueza que nós temos é a família. Veja bem, nas horas mais complexas, mais difíceis, quem está conosco? Quem está lá conosco? Eu tenho acompanhado aí nos 40 anos de trabalho pastoral. Quem estava, as visitas feitas aos hospitais, aos presídios, as visitas feitas aos locais mais carentes, citados aos lugares de repouso, asilos. Quem estava lá? A família.
A família ali presente. Os amigos do passado nem se lembravam mais e não se fazem presentes, né? Agora veja bem, era a sua maior riqueza. E no mundo oriental, ter uma família grande era sinal de bênção de Deus. E olha hoje, olhe para a sua família. Sua família às vezes não é tão ampla, mas olhe para a família dos seus avós, dos seus pais, então, possivelmente. Eram famílias grandes também, né? Não são unidas. Eu já falei em 3 momentos, aquele contato que eu tive com a família lá na agência funerária, eram 14 filhos, só sobrou para uma acertar o pagamento do funeral do pai, porque as famílias não são unidas, principalmente quando envolve a parte econômica. E é claro que no Oriente Médio, olha bem, eu me lembrei nessa parte do Salmo 127, de 1 a 5, o valor, a bênção da família, que é o que a pessoa que tem integridade, a pessoa que tem o temor de Deus, se desvia do mal, e a pessoa que investiu na família, porque é a maior bênção que a pessoa tem, o Salmo 127, 1, 5 traz para nós. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Se mata, não dorme, investe na empresa e faz uma série de coisas e nada. Não esquece, deixa de lado a família. E olha o que diz o texto. Eis que os filhos são herança do Senhor. É o que Jó tinha. E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Então a importância que tem a família, e ali naquela vivência milenar, ele trabalhava. E a família era unida, era uma família feliz. Vejam bem, o texto traz para nós, e eu achei importante referendar aqui, ó, seus filhos iam às casas uns dos outros. Então havia uma interação gostosa, né? Almoçava na casa de um, jantava na casa do outro, enfim, essas relações. E faziam banquetes, olha aí, cada um por sua vez. Eles tinham prazer de estarem juntos, prazer de viver aquela vida íntegra, aquela vida de temor de Deus, não é? Aquela vida em que eram exemplos para as gerações que virão, dos seus filhos possivelmente, e investiam nos relacionamentos. E Jó, ali, o sacerdote do lar, o chefe do lar, tinha essa organização como autoridade dos filhos. E convidava as suas 3 irmãs a comer e beber com eles. As mulheres eram valorizadas. Os irmãos do caso devem ser amigos, né? É tão bom isso na família. Os irmãos amigos, atenciosos, cuidadosos uns com os outros. Nós vamos ver uma sociedade em que não se investe em relacionamento. Hoje nas casas, as críticas aí nas charges, do que a gente vê nos livros, nos filmes, nas séries, a família esquece um do outro, é cada um no seu celular, né? Eu tenho alunos que os pais estão muito bem de posses, então os filhos estão nos quartos, a casa é enorme, a mãe manda um WhatsApp para convidá-lo para jantar. E todos na casa recebem o WhatsApp e vêm jantar à mesa. E ali continuam com os seus celulares, não investem nas relações, não investem no diálogo, não investem na intimidade. E é claro que cada pai e cada mãe, quando vê os filhos brigando, discutindo, isso entristece muito o coração. Na Bíblia nós temos alguns exemplos, né? Lá no início da criação, a história de Caim e Abel, né? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Veja que não houve investimento de Adão e Eva, como Jó, nas relações da sua família, e aí a tragicidade veio. Nós temos irmãos Isaac e Ismael também. Eles perderam a oportunidade de crescerem juntos, porque Isaac estava caçoando Ismael estava caçoando de Isaac. A Sara não gostou, exigiu que Abraão mandasse embora Agar e o filho dele também com Agar. Perdeu a oportunidade porque não investiu. Abraão não investiu nos relacionamentos da família. Já o Jacó é um exemplo clássico, né?
Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse assim mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Essa relação ficou totalmente conturbada. Perderam tempos enormes de relacionamento, porque não houve investimento, tanto de Rebeca quanto Isaque. A mesma coisa depois aconteceu com os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, veja bem, um problema sério nas famílias. Odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Toda aquela situação complexa surgiu no seio da família. E, é claro, não podemos esquecer de Davi. Os filhos de Davi viveram no palácio, mas Davi não investiu como Jó no amor fraternal entre os filhos. 1 Samuel 13, 28 traz para nós. Absalão deu ordem aos moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou-lo ordena. Então veja bem, o próprio irmão mandou matar o próprio irmão, porque não havia investimento. Não houve investimento nas relações como Jó o fez. 10 filhos, unidos, felizes, porque havia realmente da parte do pai o papel ali no lar. Agora observemos que os filhos de Jó celebravam, passavam tempos unidos, né, eram unidos. Por quê? Porque possivelmente o pai e a mãe eram dessa forma. Então os filhos reproduziam. Então quando há um pai que é íntegro, um pai que é temente a Deus, desvia do mal, um pai que investe nos seus lamentos, a família é totalmente abençoada, como foi a de Jó. Mas ainda, e a sua família como vai? Ainda um ponto importante: Jó, como pai, estava atento à salvação dos filhos. Há uma preocupação muito maior, a salvação dos filhos. É claro que Jó 1,5 refere-se claramente a isso. Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Veja aí a preocupação do pai com a vida espiritual dos filhos. E os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia, o número de todos os 10 filhos eram feitos holocaustos, a pedir perdão a Deus. Talvez, olha aí, já era uma atitude preventiva. Olha, prevenção aí. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Veja bem, era um pai presente, um pai atento à vida espiritual dos filhos. E assim o fazia Jó. Olha aí o advérbio, continuamente. Continuamente era feito isso. Após os banquetes e tal, porque ele tinha uma atenção muito grande para a salvação dos filhos. E é claro que Jó oferecia os holocaustos de madrugada. Com certeza os filhos estavam ali presentes, os 10 filhos, e eram sacrifícios a Deus como cordeiro, pomba, para pedir perdão dos pecados. Porque o Jó queria os filhos não só desfrutando da herança dele, porque os filhos eram ricos também, aqui na terra, mas terem a herança eterna. Eu fico tão triste que os pais estão tão preocupados com a parte externa dos filhos, com o alimento, limpar muito bem as colherinhas para alimentar os filhos, os talheres, a limpeza, mas não estão cuidando da mente dos filhos. E há uma série televisiva aí que prova muito bem a necessidade, que está abalando o mundo, a adolescência, em que os pais, uma família normal na Inglaterra, normal, e o filho chegou a matar a própria colega de escola. Por quê? Porque os pais não cuidaram da vida espiritual daquela criança. Ela é presa às tecnologias e alguém fez a cabeça delas pela internet, um guru aí, e a criança ali com 13 anos seguindo aquela orientação. E é isso, Jó estava preocupado, que os filhos realmente seguissem a boa orientação e que o pecado não atrapalhasse a vida espiritual. E não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Nós todos aqui somos salvos, porque houve derramamento, não há mais necessidade de sacrifício, porque Cristo foi o sacrifício perfeito. E o derramamento de sangue de Cristo pagou por todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas. E ele não descansava enquanto não oferecia o sacrifício em favor dos filhos. Ele não descansava enquanto realmente agia nessa parte. E é claro, estamos agora na época da Páscoa, né? A Páscoa foi instituída no Egito, quando o povo de Israel estava ali, 400 anos
no Egito a saída e foi usado um cordeiro. A família matar o cordeiro e colocar no umbral da porta o sangue. O anjo da morte passou ali, passou over, né? Que em inglês, passou por cima o anjo da morte ali e as famílias foram libertas. É o mesmo que acontece hoje. Todo aquele que tem Jesus no seu coração, né, vai morrer, mas vai para a eternidade desfrutar da glória do Senhor, porque Jesus perdoou todos os nossos pecados, nos arrependemos e a vida foi transformada. E assim Jó tinha essa preocupação com os filhos. Aí uma tipologia, isso há milênios atrás, do que viria Cristo, 2.000, 3.000 anos depois, cumprir a missão, talvez 1.000 anos, um pouco mais depois, não acho que 3.000, e cumpriria o que Jó já fazia ali, pedindo perdão pelos pecados dos filhos. É claro que hoje a gente vê muito, não só filhos com ótima saúde, inteligentes e bem no campo profissional, porque essa é a preocupação dos pais modernos, pais século XXI. Bem nos estudos, no esporte, emocionalmente. Agora nós precisamos hoje de filhos salvos, porque eu vou querer viver com os meus filhos nessa vida e na eternidade. E assim era a colocação de Jó em relação à sua família. Ele queria que os filhos não só herdassem os bens materiais, porque ele era o homem mais rico da sua época, mas a eternidade com Deus, que é a maior riqueza. E, vejam bem, eles cresceram, desenvolveram, não é? E veja bem, né? Quando crescer realmente, há muitas colocações hoje, e eu fico às vezes triste, esses 40 anos de pastorado que eu tive. Quando crescer, decide. Os pais entregam como decidir. Nós temos trabalhado desde a infância, orientá-los, porque eles não têm formação nenhuma. Nós já nascemos em estado de pecado e miséria. Pode ver lá os filhos desde pequeno, é meu, a briga e tal. O eu sempre presente, nós temos trabalhado desde a infância com eles, para que eles possam conhecer, como aconteceu com Jó. Era autoridade, ensinava disciplina, disciplinou os filhos, e com amor, quem ama realmente se preocupa com a vida espiritual do filho, porque quer estar com o seu filho na eternidade para todo sempre. E é claro que nós temos exemplos aí trágicos. Ló amou o dinheiro, é Ló agora, não é só Ló, lá o sobrinho de Abraão. Foi para Sodoma e Gomorra, amou o dinheiro, né? Amou mais o dinheiro que as suas próprias filhas, não cuidou da vida delas. Levou sua família para Sodoma e perdeu tudo e arruinou a família por causa disso, como tem acontecido hoje. E o pior ainda, a sua mulher virou uma estátua de sal. O Salmo 78 tem uma característica importante. Destaca o Deus Pai, é o Deus dos filhos. Então isso é muito importante. Olha o que diz o Salmo 78, versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. O 4, de 78, Salmo. Não encobriremos os seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Nós temos que passar para os nossos filhos, para que eles tenham a herança eterna conosco na eternidade. E é o que acontecia com Jó. Jó obedecia muito bem a orientação ali que Moisés deu ao povo de Israel, que era para falar, andando, caminhando à beira do caminho, sobre as coisas de Deus, sobre a vida eterna. E observe que Josué também tem, nessa passagem aí, Josué foi o sucessor de Moisés, ele introduziu o povo na terra prometida, e quando eu leio Josué 24:15, eu me emociono. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Será que nós, como pais, podemos falar isso também hoje, século XXI, eu e minha casa servimos ao Senhor? Lembramos também, eu gosto muito da história de Samuel, nós todos conhecemos, e Ana ela orou por um filho, Deus deu o filho a ela e ela entregou a Deus o filho. Lá em 1 Samuel 1:28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi e eles adoraram ali o Senhor e ela deixou o filho ali servindo ali, foi um dos maiores profetas, sacerdotes, juízes de Israel. Pai e mãe, você tem lido a Bíblia com seus filhos? Como está lá? Ela está empoeirada? Está aberta lá no Salmo 91 em cima da mesa? É bacana ter ali a Bíblia, bonito, mas mais bonito ainda, melhor, é lê-la. Porque ela vai fazer a cabeça dos nossos filhos. Falado com eles sobre Deus, tem conversado sobre Deus com eles. Jó fazia isso
naturalmente, porque realmente Jó era íntegro, temia Deus, desviava do mal e tinha um bom relacionamento com os filhos e estava atento à salvação dos filhos. Mas aí ele tinha a necessidade de falar da vida íntima dos filhos com Deus. Seus filhos são íntimos de Deus, conhecem a Deus, vivem no caminho de Deus. Talvez tenham pecado, e aí vem a colocação de Jó ainda no versículo 5. Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado com Deus em seu coração. Era preocupação, eles queriam um coração limpo, um coração santo, diante de Deus, em relação aos seus filhos. Nós temos tido essa preocupação hoje com a nossa família. Roupas de marcas e ótimas escolas, o que eu mais ouço. Há uma preocupação enorme. Sacrifica-se de tudo para isso. E a vida espiritual tem tido atenção como pais, como Jó tinha dos seus filhos. E a pior doença, que é o pecado, que pode destruí-los, estamos atentos, temos conversado com eles ali sobre esse ponto primordial, que o pecado pode me levar a uma vida eterna sem Deus. Observe que, em último lugar, né, e a sua família como vai? A de Jó vai muito bem, ele era temente, ele era íntegro, ele era temente a Deus, ele era exemplo, ele investia nos relacionamentos com os filhos, ele estava atento à salvação dos filhos eterna, ele deixou não só uma herança material, mas eterna para os seus filhos. E Jó orava por seus filhos. É claro que no versículo ainda 1:5, decorrido o turno de dias de seus filhos, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Olha, preocupação espiritual com o filho, tá, com uma vida limpa, santa diante de Deus. Levantava-se de madrugada e oferecia ao holocausto segundo o número de todos eles. Todos, eram 10 sacrifícios feitos ali. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Estava atento a isso. Jó orava pelos seus filhos individualmente. Isso me chama a atenção. Olha, coloquei um outro advérbio aí para nós, né? Olha o mente aí. Individualmente. Em favor de suas necessidades. Você tem feito isso com seus filhos? Orado individualmente por cada um, porque cada filho olha as mãos aqui, ó. Uma vez eu conversei com uma mãe lá em Tietê, né? A filha tinha falecido de uma maneira triste, né? Ali em Tietê. E eu perguntei, mas você tem mais 4 filhos? Ela levantou a mão para mim. Olha aqui, professor Joani, olha aqui, porque eu era professor dos filhos dela, olha aqui, são 5 dedos. Perca um, não faz falta? Então a mesma coisa, são 10 filhos diferentes. Ele orava, estava atento a cada um deles, como nós, pais, devemos fazer. Os pais devem colocar no altar de Deus os seus filhos. Tem colocado no altar de Deus os seus filhos? Tem orado por eles? Tem levantado de madrugada? Eu conheço pais, nesses 40 anos de pastorado, que de madrugada levantavam, os filhos estavam dormindo à cama, e ali eles dobravam o joelho e oravam, todas as noites ali, o marido e a esposa, às vezes só a esposa, às vezes só o marido, oravam ali naquele quarto. Eu lembro a história de uma americana que ficou até a marca ali no tapete, que era o joelho do pai ou da mãe ali, em oração pelos filhos. Tem feito isso? Jó era homem de oração, pai intercessor e sacerdote do seu lar. Então lembre-se bem, você é o marido do lar, você é o sacerdote do lar. O marido é o responsável, né? Se não tem o marido responsável, a mulher tem que assumir. A mulher assume o papel. Se o marido não serve a Deus, a mulher serve, ela assume o papel. Mas ao marido é dada essa função. Seus filhos eram ricos, mas aprenderam a depender de Deus. Eles não dependiam da riqueza. Hoje a gente vê famílias riquíssimas. Os filhos não sabem nem o que faz com tanta grana. Eu fico a pensar, há um ator norte-americano que faleceu recentemente, uma morte meio estranha, né? Ele e a esposa foram encontrados mortos na casa. A herança dele é milhões. E ele nem se dava bem com os filhos. E agora está a briga na herança para quem vai ficar com os 500 milhões de dólares daquele ator. Que adianta ganhar o mundo inteiro, não é? Não adianta. E não cuidar do lado espiritual. Jó não desistia de orar por eles em nenhum momento. Ele estava ali em oração. E é claro, orava mesmo depois de casados. Possivelmente, os filhos já estavam casados. E uma colocação bem importante aí, pense. Eles não estavam no abrigo do seu teto. Não estavam mais no abrigo do teto do pai, Jó, mas no abrigo de suas orações. Os seus filhos podem não estar mais com vocês. Já foram para a universidade,
já casaram-se, foram fazer um intercâmbio, estão em algum lugar do mundo, mas estão em outras cidades, estão trabalhando em outros locais. Eles estão debaixo do abrigo de suas orações todos os dias. Orar para que os filhos se sintam felizes e privilegiados de pertencer à família de Deus. Eu, nessa vivência minha de 40 anos, eu convivi com muitos filhos de pessoas que se diziam cristãs, não é? E eu me entristecia muito, orava por eles, ainda oro até hoje. Eu não dava valor nenhum por ter nascido num lar onde servia a Deus, num lar como Jó, não dava valor nenhum. Não, isso é problema. Depois eu fui descobrir futuramente que os pais também não viviam essa vida cristã demonstrada para nós nas reuniões de religiosas, tal, não viviam. Então os filhos não aprenderam. Os de Jó aprenderam. Orar por sabedoria os pais para saber lidar com a individualidade de cada filho. Então é muito importante respeitar a individualidade de cada filho, o respeito, o amor. Você tem que ser uma autoridade, tem que disciplinar seus filhos, mas tem que ser tudo sendo feito com amor. Então isso é muito importante, né? É básico, é chave, né, para a formação. Concluindo, né? E a família, como vai? Aí fica a pergunta nesse fim de semana, nessa aula da escola dominical. Eu não poderia deixar de salientar isso que eu tenho percebido. Há uma comoção em nível de Brasil, em nível mundial, em relação à família. E nós temos que salvar as famílias e Jó é um modelo, é uma referência para nós. Por quê? Porque Jó era um homem íntegro. Nós temos sido pais íntegros. Jó era um homem temente a Deus. Temos sido pais tementes a Deus. Jó era um exemplo aos filhos. Temos sido exemplo aos nossos filhos. Se não tem sido exemplo, peça perdão a eles e comece de novo, tá? Peça perdão aos seus filhos. Mesmo já casados, peça perdão por não ter sido e comece de novo com eles. Não importa o tempo, o importante é começar. Investir no relacionamento com os filhos, ainda dá tempo de investir. Atento à salvação dos filhos, converse. Se os seus filhos estão longe de Deus, nós vamos orar, estamos orando para que eles se voltem para Deus. E que eles, assim como nós temos a herança eterna, eles possam vir a ter também. E orava para os seus filhos. Isso é primordial. A oração é a chave de tudo. Né? E assim foi a vida de Jó, como modelo para nós. E nós que já temos Jesus como Senhor Salvador, nos arrependemos dos pecados, pedimos perdão. O Espírito Santo habita em nós. Temos a senha do céu, que é Jesus Cristo. Nós temos muito ainda por fazer. Ainda Deus nos chamou para morar com Ele. Porque nós já temos a casa garantida. Então nós temos muito trabalho para fazer. Então vamos salvar as famílias, vamos orar pelas famílias e vamos ser pais, a exemplo de Jó. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora orar. E no final, vamos cantar. Então, após a oração, tem um hino para a gente cantar junto. Eles são colocados no início para você cantar comigo e no final. E eu queria agradecer, eu havia me esquecido, esse boné que eu estou usando aqui, ele é um presente dos amigos Sanderson e Denise lá da Pretasa. Eles fizeram questão de fazer escola bíblica dominical. Eles não colocaram escola bíblica online, eles colocaram bíblica dominical. Eu quero agradecer a pessoa deles. E muitos até podem perguntar, por que será que o Joaninho usa tanto boné? Ele tem vergonha de ser careca? Não. É porque eu comecei há 5 anos atrás a escola dominical e não podia cortar cabelo, essa coisa toda. E tem muitas senhorinhos que me conhecem só assim. Então eu acabei mantendo esse padrão, mas não tem problema nenhum, tá? E até fica melhor também aí. Dá até para trazer uma mensagem como a gente está fazendo aí com o boné. Nós temos a escola bíblica dominical aqui online, mas tem as presenciais aí nas suas denominações, também que é muito importante participar delas. Deus tem usado também os professores e professoras para nos orientar. Vamos orar. Senhor, como é bom nós termos tido pais como Jó, pais tementes, pais íntegros, pais tementes a Deus, pais que desviam do mal, pais que investiram nos nossos relacionamentos, pais que estavam atentos à nossa salvação e pais que ainda oram por nós. Somos gratos, Senhor. Desperta hoje os pais que nos assistem, que ainda não estão vivenciando isso,
que eles possam, Senhor, experimentar a mesma bênção nas suas famílias, nas suas vidas. Guarda as famílias, Senhor, e guarda os nossos filhos e os proteja e cuida deles, Senhor. Queremos também, ó Pai, agradecer por essa família e agradecer porque estamos nessa semana lembrando a ressurreição de Jesus. Graças porque Ele veio, morreu, ressuscitou, hoje está à direita de Deus e mandou do seu Santo Espírito que está conosco, e um dia nós vamos estar em glória com Ele na sua volta, que brevemente acontecerá pelas profecias bíblicas. Queremos, ó Pai, também agradecer pela vida da mulher que ora, Janete Mendes, que comemora mais um ano de vida. Cuida dela, Senhor, e de sua família, especialmente do seu pai, o seu Jonas, que está sempre a assistir a Escola Dominical Online. Cuida daquela vida, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque Marcelo Bragantino está cada dia melhor. Nós temos orado pela sua recuperação e somos gratos. Continua operando na vida dele, Senhor. Também, ó Pai, agradecemos porque o Senhor tem cuidado da Sueli, nossa vizinha, do seu filho Bruno. Oramos semana passada, confiantes, e eles estão melhores, Senhor, graças à ação Tua e à medicação que está sendo aplicada na vida deles. Também a Cauane, Senhor, teve alta hospitalar. Oramos por ela e ela está com alta voltando para casa. E lembramos também do nosso amado pastor Jaime Cisterna, lá na Igreja Batista de Calgary, no Canadá. Comemora mais um ano de vida. Cuida daquela vida, Senhor. O Senhor tem abençoado, o Senhor abençoou essa família, o seu pai, o Nof Cisterna, foi um exemplo para eles, um Jó, e ele continua o trabalho, e também o trabalho dos samaritanos ajudando as famílias pelo mundo. Guarda aquela vida, o abençoe com a sua família. Queremos, ó Pai, interceder ainda pelo Eduardo Taquinaca, pela sua mãe Simone, na luta contra o câncer, Senhor. Do mesmo modo, guarda a Sandra Citrone no combate ao câncer, seu marido, sua família. Cuida de todo o tratamento. Guarda, Senhor, também o seu Hélio Gardenal ali, dá suporte à sua esposa Carma, a família, para auxiliá-lo nesse momento que ele precisa e de carência. Guarda a esposa do seu Grigolon também, a família. Cuida dele, Senhor. E seja o Pai com o seu Djalma, com o pai da Danusa, o senhor João, pai da Lucinéia, cuidando, Senhor, dos tratamentos que eles estão fazendo. Guarda o Sidney Martins e a família Martins em geral, e o Sidney lá em Tietê, a Elisa, seu filho. Cuida, Senhor, deles, abençoe todo o tratamento que está sendo feito. Guarda os Mateus, Senhor, o Mateus, filho de Ari e Suzana, e o Mateus, filho da Patrícia do Coração. Guarda aquelas vidas, e seja o Pai também. Acompanha todos os alunos particulares da minha irmã Janice, que ela leciona inglês particular a eles. Cuide de suas vidas, e o que eles aprenderam essa semana foi muito importante, Senhor, acerca da ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. Fala aos seus corações. Guarda, Senhor, também o Alexandre lá no combate ao câncer também, a Tânia na Itália, e seja com o tratamento do Reginaldo Mussim, Senhor, restaurando a sua saúde. Guarda também o Wilson Santini, que pede as nossas orações, e intercedemos ao Pai pelas famílias enlutadas. São tantos, Senhor, que seja confortando, fortalecendo os seus corações. Guarda, Senhor, a alma missionária, em nível de Brasil, em nível de Estado, em nível de Apiaí também. Guarda, dirija, abençoa. E intercedemos muito, ó Pai, e oramos gratos pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, Senhor. Gratos que o Senhor tenha usado aquela igreja em nível mundial, mais de 2 milhões de pessoas online e mais de 100 missionários pelo mundo. Agradecemos ao Pai pelos postos que estão sendo abertos no Nordeste. A água tem dado vida física e espiritual às pessoas, e todo o trabalho que eles têm feito, Senhor, usa aquelas vidas. Guarda a vida do seu pastor Arival, o seu pastor Hernandes ali, e todos os demais pastores que estão ali a atuar, todos os membros, aqueles grupos de pastoreios, os grupos musicais. Cuida daquela igreja, Senhor, usa aquela igreja poderosamente. Pensamos por esse momento, por essa hora, nos abençoe e abençoe todos aqueles que estão precisando de algo, carente, eu não sei, não está escrito aqui, mas o Senhor sabe, esteja operando na vida deles poderosamente. Guarda todos nós, nos abençoe e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E vamos louvar a Deus através do hino. Si paz amas tú, si mi
Senhor, comecei sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com reunidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus.